história de vocês, rapidamente, para a gente conhecer vocês. Começa, acho que a mulher é mais detalhista, né? Gente, como o pastor falou, nós estamos casados há 10 anos, mas no total nós vamos para 13 anos de juntos, né? No próximo mês. E tudo começou em 2011, onde eu conheci o Wanderson e ele acompanhava aqui, na época era Apacentar, e eu era da Assembleia. Com mais ou menos um mês que a gente se conheceu, a minha mãe meio que deu um checkmate nele, perguntando quando que ele ia me pedir em namoro, porque eu era uma menina de família, ele tinha que conversar com meu pai. Mas isso a gente nem namorava, nem tocava em assunto de namoro. Só de estar conversando. Só de estar conversando, só de aparecer na frente da casa dela. Exatamente. E também porque ela sabia, antes de eu começar a namorar com o Wanderson, sabe aquela história que a menina faz uma lista, especificando algumas coisas que queria para saber se, né, identificar o amor da minha vida? Eu fiz isso e eu compartilhava com a minha mãe. Então ela falava, e aí, vocês estão esperando o quê? E deu esse checkmate nele, ele foi, conversou com meu pai leu o Salmo 119 todo para ele. Difícil foi encarar ele, né? O pessoal falava, olha, o pai dela é muito bravo. E o meu sogro, que eu amo, ele é pastor da Assembleia de Deus e tem aquela postura mais fechada, sabe? Bigodão, terno. E aí eu falei, como é que eu vou chegar, pastor Ney, com luzes para pedir ela em namoro? Mas tomei coragem, porque... Você sabe que eu tenho um amigo, e ele falou o seguinte, antes de se converter, o namorado, ele chegou lá para pedir namoro, ele colocou um revólver na mesa e falou, você quer o que com a minha filha? Depois ele se converteu, você pelo menos, o sogro já era pastor, pois é. A arma era a Bíblia. Exatamente, e literalmente era a Bíblia, e ele acabou, literalmente, falou meia hora ali conversando comigo, falando da importância de não pular etapas e etc, e tem muitas coisas que literalmente eu guardei e apliquei. E hoje eu amo ele e ele me ama. Gente, a Jennifer falou, você falou, Jennifer, sobre a lista que você fez. Isso funciona? Qual o conselho que você daria a uma namorada, por exemplo? Né? Qual o conselho que vocês dariam a alguém que está começando um namoro, ou pelo menos sentindo já aquela atração pelo outro? O conselho que vocês dariam? A lista funciona? Existe a necessidade da lista? Diz pra gente aí. Olha, pra mim funcionou. Eu tinha tido uma desilusão amorosa, né? Que é normal o jovem passar, né? Aquele primeiro amor, então eu tive uma desilusão. E eu falei assim, nunca mais eu vou me permitir passar por essa situação. E nisso eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, eu quero que o meu futuro namorado e marido tenha essas características. Falei de tudo, de forma de se vestir, de até corte de cabelo, porque eu falei, quando eu olhar, eu vou saber que é o que eu pedi para Deus. E funcionou, porque o Wanderson, ele veio exatamente... Só não especificou que precisava ser bonito. O corte de cabelo que eu falei, então, quando eu vi, eu falei, meu Deus, é isso. E eu já tinha essa consciência que o Wanderson eu ia namorar para casar. Não ia ser um test drive, né? Entendi. Então, agora, isso foi um pedido a Deus ou foi uma lista que você apresentou para Deus? Como é que você... Foi uma lista. Eu escrevi mesmo. Você tinha isso na sua mente? Sim. Na minha consciência, eu quero que atenda esses critérios para ficar dentro do que... Exatamente. Eu não ia ter dúvida, né? Eu ia ver, não ia ter dúvida. E Wanderson, me fala um pouquinho para a gente dessa lista. Existe a lista faz bem? Onde é que ela se encaixa para o homem? Bom, como a Jennifer falou, pelo menos para ela funcionou, né? Eu não fiz nenhum tipo de lista. Eu sempre tive uma conduta um pouco mais séria e também sabia que a partir do momento que eu fosse namorar, como eu comecei a namorar com ela, seria com a finalidade de casar. Mas literalmente, eu não fiz lista. O que eu penso sobre a lista? A lista, ela talvez seja importante para a pessoa estabelecer um critério de uma escolha que ela tenha.
Por exemplo, a gente às vezes faz uma lista, tem um sonho, a gente escreve lá no papel. Você diz um ponto de partida. Um ponto de partida, não que talvez aquilo vai se realizar, mas um ponto de partida para a pessoa pelo menos estabelecer alguns critérios para que ela possa encontrar na pessoa que ela deseja lá na frente. E essa lista necessariamente não é uma lista estética, é uma lista No todo, né? no todo, né? Exatamente. Envolve tudo. Que vai além, muito além disso. Exatamente. E hoje, com a consciência que nós temos e até aquilo que a gente passa para os casais, essa lista ela precisa começar principalmente pelo padrão moral, né? A pessoa com quem ela vai se casar para escolher, ela precisa começar por uma conduta moral e aí então depois lá na frente ela vai desencadear na questão estética, porque na realidade a gente acaba também tendo essa inclinação para o lado estético. A gente não pode não pode negar isso, né? É uma realidade. Mas dentro daquilo que hoje a gente acredita, né, Melinda? Eu entendo que precisa começar por esse padrão moral. A pessoa precisa ter caráter, precisa ter uma conduta. O ponto de partida tem que ser esse.